Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Felicidade se Aprende. Estou aqui com o Henrique Poeno e hoje nós vamos falar sobre a dimensão física do Spire. E se você perdeu o nosso primeiro episódio, onde a gente fala de modo global do Spire, do Roubin, e dá todas as explicações dessas 5 dimensões as quais a gente está se debruçando aqui a cada podcast, a cada episódio, volta aqui e vê lá depois, porque tem muita informação importante. E aí você também depois pode ver ou rever o espiritual, as 2 dimensões do espiritual. E agora chegamos finalmente ao físico, né? E a gente estava aqui, antes de começar, num intervalo, exatamente falando sobre a importância, né, dessa dimensão para a nossa felicidade, para o nosso bem-estar, para a nossa saúde. Então, queria que você começasse um pouco com isso, Henrique. Claro. Conta pra gente, assim, como que olhar para o físico, como que essa dimensão nos ajuda nessa correlação com elevação de bem-estar, felicidade. Interessante, né, Ju? Que a dimensão física é a mais intuitiva de todos, né? De todas, né? Faz sentido para todo mundo que ela é importante. Não dá para ser feliz em nenhum lugar, a não ser esse nosso corpinho aqui, né? Não tem como. A gente precisa, de fato, cuidar do corpo. E eu tava... É o nosso tapete mágico, né? Nosso tapete mágico. Pra gente poder ter as experiências. Exato. Na jornada, a gente vai ter esse transporte aqui para essa jornada que a gente tem que aprender a apreciar, como a gente falou no último episódio. Mas é curioso que nos mais de 200 alunos que já passaram pela certificação internacional aqui no Brasil e em Portugal, é a dimensão que a gente tem mais dificuldade de, às vezes, dar o primeiro passo. Então, tem algumas pessoas que sim, que já têm uma relação positiva com o corpo, mas é impressionante como é comum a gente delegar o cuidado do nosso corpo para algum momento no futuro e a gente não implementar na nossa vida hábitos saudáveis de autocuidado. É porque eu acho que essa dimensão é que mais nos exige disciplina, repetição e prática. Tudo aquilo que nos dá uma baita de uma preguiça. Isso, e a gente aprendeu tudo errado também, né? A gente tem um marketing focado em nos trazer ganhos imediatos, né? Corpos perfeitos. A gente tem uma tecnologia que tá fazendo com que a gente se acomode cada vez mais. Então, a gente tem padrões muito altos de perfeição e a gente acaba ficando um pouco intimidado de começar qualquer coisa, muita comparação social. Então, é um lugar fundamental e difícil na maioria das vezes, muita gente tem dificuldade em começar nessa dimensão. E é interessante, porque quando a gente fala em felicidade se aprende, a gente quer mostrar para todo mundo que se eu não colocar minha atenção e não começar práticas específicas para ver uma vida mais feliz, eu vou me tornar bom naquilo que eu pratico. Eu preciso praticar para poder viver uma vida mais feliz. Eu não posso continuar esperando que um dia eu me torne feliz. Se eu quero ser feliz, eu tenho que ter hábitos no meu dia a dia, na minha vida, enquanto ela acontece, que me façam bem, que me tragam emoções boas, que me façam que eu perceba sentido no que eu estou fazendo, né? Lembra? Felicidade é emoções positivas, prazer e sentido. Se eu quero uma vida feliz, eu tenho que perceber sentido e ter prazer ao longo do meu dia a dia. Se eu quero uma vida saudável, eu tenho que ter hábitos saudáveis, né? A própria medicina, ela está num processo de mudança intensa, assim como a psicologia positiva foi uma nova visão da psicologia focada em entender o que a gente pode fazer para ser mais feliz, a medicina sabe que se ela continuar como ela está indo, a gente vai ter um problema, porque a tecnologia cada vez mais vai poder prever doenças e prever problemas, só que hoje a maioria das pessoas ignora a própria saúde e só vai lembrar disso quando a doença chega. E aí eu corro para um especialista que vai ver só aquele ponto que está com problema, geralmente vai me medicar, com efeitos não sempre tão bons em outras áreas do nosso sistema, né? E a gente sabe hoje que esse sistema de saúde, que entre aspas é um sistema de doença, assim como a psicologia positiva focava em patologia, o sistema de saúde também, daqui a pouco ele não se sustenta, porque a população está aumentando, né? A gente tem cada vez mais dificuldade de cuidar de todo mundo. E hoje, uma das grandes premissas do Scientific Wellness, que é o bem-estar científico, que é uma corrente da medicina que começou do bem-estar, é focado em como é que eu trago para as pessoas a importância dela participar da própria saúde. Então, se eu quero ter saúde, não adianta eu ficar fazendo tudo errado para um dia eu ir no especialista e ele me tratar. Porque... Como se não fosse uma escolha que dependesse de mim. Isso. Né? E como é que a gente faz isso, né? Porque vamos combinar. Se tem um lugar que é difícil navegar, é esse autocuidado com a nossa saúde, porque tem muita informação.
é bom correr, depois correr não é bom, é melhor só caminhar, depois caminhar não é o suficiente, você tem que nadar, mas se você fizer 7 minutos de o High Intensity Training, o HIIT, é muito melhor do que correr, mas aí você tem que ser 3 vezes por semana. Existe muita informação. Alimentação é com carboidrato, sem glúten, com isso, com aquilo. As informações são muito conflituosas. E mais, os gurus da produtividade, quanto menos você dormir, melhor, né? Quanto mais você estiver ativo. Então, como é que a gente encontra um meio termo? Como é que a gente encontra uma forma de simplificar isso tudo, né? Lembra? Eu falei sobre os pequenos hábitos do Fogg, né? Desse especialista de Stanford. Para eu conseguir construir um hábito novo, eu preciso primeiro ter um gatilho. O que me leva a começar essa prática? Infelizmente, geralmente é uma insatisfação, né? Isso. Em relação à saúde, geralmente é quando você vai para o médico e ele fala, ou você resolve aí ou não adianta vir, né? É uma insatisfação, uma dor, né? Uma coisa que tá te incomodando muito. Se não for o médico, alguma coisa que tá te incomodando muito. Isso. Então, existe um gatilho que chama a atenção para aquela conduta. E aí a gente tem um gráfico onde, na linha vertical, quanto mais superior na linha vertical, mais eu tenho motivação. E na linha horizontal, quanto mais à direita da linha horizontal, mais fácil é implementar aquela atividade. Então, motivação alta, facilidade de implementar aquela atividade. Para eu conseguir construir um hábito novo, eu preciso equilibrar esses indicadores. Eu tenho que tentar aumentar a motivação, eu tenho que tentar facilitar a atividade. E qual que é a nossa tendência? Eu coloco desafios impraticáveis. Então, eu tenho... Já é uma autossabotagem logo de partida, né? Eu tenho 4 filhos pequenos, eu tenho um trabalho maluco, eu tô correndo feito doido, eu tô num novo projeto, eu não como em casa, eu como fora todo dia, e aí eu coloco a minha meta que eu vou fazer jejum de 24 horas ou de 48 horas e eu vou correr 3 vezes por semana. Nunca fiz atividade física. O que vai acontecer? Eu vou fracassar. E aí o que vai acontecer? Eu vou reiterar a minha narrativa de que eu não sou bom bastante, eu nunca vou conseguir, eu nunca gostei de atividade física mesmo. A gente se sabota o tempo todo e a gente tende a colocar o peso da mudança de hábito na motivação. É sempre a motivação. Como eu queria ser mais disciplinada, como aquela minha amiga é disciplinada. A gente fica se culpando e se punindo e coloca todo o peso da mudança na motivação. E o que a gente tem que aprender é que se eu não consigo mudar a motivação, eu ainda tenho a dificuldade da tarefa e o gatilho que eu posso mudar. Então, como é que a gente para de olhar só para esse indicador e começa a olhar para os demais? Vou dar um exemplo aqui. Inverno, eu moro no sul, eu decido que todo dia eu vou acordar 5 da manhã para correr. Eu nunca fui muito de correr. Aí eu tô naquela cama quentinha, o João de madrugada saiu do quarto dele, pulou escondidinho no meio da cama comigo com a Manu, e tá abraçado em mim. 5 da manhã toca meu despertador do meu ladinho, tem um botão gigante no despertador, soneca, ou tem um pare rapidinho. O João tá abraçado comigo, tá frio lá fora e eu não gosto de correr. Qual é a minha motivação para sair da cama? Nenhuma. 0. Você já tá fadado ao fracasso mesmo antes de começar. 0. Fracasso total. Qual é a dificuldade de eu sair daquela cama de soltar o abraço do João para colocar uma roupa e ir lá fora no inverno, correr e tá escuro ainda? Dificílimo. E mais, o gatilho que foi o alarme tocando, tá aqui, na frente. Eu desligo, acabou. O que vai acontecer? Eu vou dormir. E aí eu vou acordar às 7 da manhã, às 8. Quando o João acordar e me chamar, pai, vamos lá fazer alguma coisa. Quando ele me acordar, eu vou falar, eu não sou disciplinado, não sou bom bastante. Não vai dar certo. Então, como é que a gente começa a brincar com os outros fatores? Então, por exemplo, uma prática para você aqui já começar a pensar no físico na sua casa. Primeiro, dificuldade da atividade. Talvez ao invés de eu fazer uma corrida de 1 hora no frio, eu vou fazer 15 polichinelos. Ou eu vou fazer 2 flexões. Ou eu vou fazer uma caminhada de 10 minutos. É algo que é fácil, eu consigo fazer. Né? Então, e você consegue aumentar também a tua percepção de sucesso, né? Isso. Então, ao invés de eu tentar fazer 1 hora de corrida, que eu não gosto muito, eu vou fazer dentro de casa mesmo, na sala, eu vou fazer 5 minutos de polichinelo. Ou alguma coisa que eu talvez goste um pouquinho mais. Vou ligar um canal, vou dançar alguma coisa que seja para eu começar a gerar essa energia positiva de movimento. Então, o que eu fiz? Eu tinha, lembra o gráfico, né? Eu tenho aqui
motivação alta e eu tenho tarefa fácil. Uhum. Acordar de manhã para correr, a tarefa é dificílima e minha motivação é baixa. Eu não vou fazer nada. É difícil mexer na motivação com o João abraçado em mim às 5 da manhã no inverno. Então eu vou mexer na tarefa. Eu vou colocar a tarefa aqui na frente. Facílimo. Fazer polichinelo por 2 minutos é fácil. Eu consigo fazer. Então eu mudei um pouco a tarefa. Segunda coisa que eu vou fazer. O gatilho, que é o alarme tocando, ele tá de um jeito que ele não vai funcionar. Então o que eu faço na minha casa? E é estranho, a minha sogra já tropeçou uma vez nisso. Mas eu coloco na sala, antes de dormir, eu coloco o meu colchãozinho, o meu tapetinho de yoga. Eu coloco o meu alarme alto pra caramba lá, meu celular. Então ele vai tocar em cima do tapetinho de yoga. Eu tenho que sair do quarto e ir até lá pra desligar. E se eu não desligo, eu acordo a casa inteira, porque ele tá alto, tá no meio da casa. Então eu tenho que desligar rápido, senão meus filhos todos acordam e vira uma confusão em casa e a Manu vai brigar comigo. Então eu tô motivadíssimo pra levantar da cama. Ele tem que fazer uma armadilha. Uma armadilha que ele não consiga fugir. Se a gente não começar a usar estratégia para viver o jeito que a gente quer viver, a gente vai continuar tentando e achando que a gente não é bom o bastante. E além disso, eu coloco uma folha de sulfite toda noite. Amanhã, 10 flexões. 5, alguma coisa que eu fiz 4 hoje. Amanhã eu vou colocar 5. E aí, quando toca o alarme, motivação é alta do levantar e desligar o alarme? Total, porque se eu desligar, a Manu vai me brigar comigo o dia inteiro, minha molecada vai acordar, eu tenho que levantar. Quando eu chego lá, tá o colchão, tá o cartaz aqui, são 5 flexões. É fácil de fazer, eu faço. Geralmente, quando eu faço 5 flexões, já que eu tô aqui, deixa eu fazer um abdominal também. E já que eu tô aqui, deixa eu chamar e tratar dos cachorros lá fora e fazer uma caminhada. Né? Então, como é que a gente começa a usar estratégias pequenas, sem ficar o tempo inteiro se culpando por algo que é difícil? A motivação é difícil de vir. E se você não tem um gosto para atividade física ou algo assim. Então, como é que você começa a modular? Eu recomendo esse livro, Tiny Habits, né? Pequenos Hábitos, porque ele trabalha exatamente como isso. Para de se culpar pela motivação e começa a usar os outros 2 fatores. E, de novo, não tem uma receita de bolo. Tem um gráfico que funciona para tudo. Você tem que encontrar na sua vida qual que é o seu gatilho, qual que é a motivação que você tem, como é que você reduz a atividade. Quanto mais você pratica, melhor você fica. Então, melhor você fica, porque eu acho que entra também a questão da autoeficácia, né? Isso. Porque quanto mais você consegue realizar, mais você se sente capaz de realizar. Então, isso aumenta as suas chances de sucesso. E a narrativa muda. Eu não sou mais aquela pessoa fracassada que não consigo. Por que eu não consigo fazer atividade física? Eu nunca vou ser bom nisso, eu nunca vou ter saúde. Isso, e se eu conseguir eu consegui. E olha, mais. E mais, né? Eu ia fazer só 5 flexões. Eu fiz 5 flexões, 10 abdominais e ainda fiz um polichinelo de 30 segundos, porque eu não aguentei muito. Eu fiz mais. Muito bom. Eu vou construindo uma narrativa que vai evoluindo, né? Então, isso é fundamental. E que fortalece, né? Que é fortalecedora. Isso. Então, não é essa história de eu sou culpado, é essa história de, nossa, olha como eu consigo avançar. Isso. Então, prática para nosso papo do Spire. Aonde você quer melhorar a nossa prática do físico? Aonde você quer melhorar a sua dimensão física? Qual hábito você quer construir ou parar de ter? Qual hábito negativo que você quer reduzir? E tenta encontrar motivação, dificuldade da tarefa que você está colocando para você mesmo e o gatilho. Vamos incluir aí significado? Boa. Fala mais sobre isso, adoro. Porque eu acho que conecta com motivação, tá? No livro do Foco, conecta com motivação. Porque eu acho que a motivação, ela aumenta quando ela faz sentido pra gente. Né? Então, lembrar a motivação é o porquê que eu tô fazendo isso. Né? O porquê que eu vou levantar mais cedo, e o porquê que eu vou fazer esses polichinelos, ou essa caminhada, ou essa corrida, ou seja lá o que for que você decidiu fazer. Né? Qual o motivo? Por que isso é importante para mim? Eu acho que isso ajuda também, se lembrar desse motivo. Isso. Faz todo sentido e, ainda assim, tende a ser o mais difícil de se alterar. Por quê? Eu percebo muito sentido em ter saúde. Mas ainda assim, acordar às 5 da manhã para fazer alguma coisa, se eu não modular a dificuldade da tarefa e se eu não colocar o gatilho, o meu cérebro vai me pedir para ficar ali quentinho, né? Geralmente, essa parte do sentido, ela tem uma tendência de ser mais fácil de modular quando a dor é grande. Então, minha avó, por exemplo, nunca conseguiu parar de fumar, até ela ir no médico, que era médico de família da vida inteira dela, e quando ela foi no médico, um dia ele falou, olha, não venha mais, procura outro médico, porque na próxima eu não vou te cuidar, porque você está praticamente no fim. Ela parou de fumar no dia seguinte, né? Quantas mulheres descobrem que estão grávidas e param de fumar naquele momento? Então, às vezes, você precisa de um impulso emocional muito impactante para o sentido ser suficiente para você
começar algo novo. Então, Ou assim, o que faz sentido pra você, né? Porque aí, de repente, não precisa nem ser tão impactante. Mas, por exemplo, agora, esse exemplo que você trouxe me fez lembrar da minha história com a atividade física, que é bem complicada. Eu sou uma pessoa bastante preguiçosa, é difícil pra mim. Mas há alguns anos eu coloquei isso como um remédio amargo que eu preciso tomar. E eu faço. O meu personal, ele sempre tem esse exercício dificílimo, assim, aquele coisa de circo. Esse é pra você ser uma velha, ser uma idosa ágil. Aí eu falo pra você, quer me quebrar, né? Tipo assim, tá difícil pra mim. Eu vou fazer isso pra ser uma idosa ágil? Não quero. Não quero. Se você falasse pra mim que eu vou fazer isso pra eu ficar muito sarada, isso aí interessa. tudo bem. Agora, pra eu ficar uma idosa ágil, não sei nem se eu vou estar viva nessa terceira idade. Longe. Tá Vale muito longe, né? É. Então, eu acho que é sobre isso. Tipo assim, qual a motivação que faz sentido pra você? Né? Você é a melhor pessoa pra... Isso, seu laboratório, né? Encontrar as suas respostas em relação a isso. E, de novo, né? Como a gente falou no primeiro episódio, bem-estar físico, cuidar do corpo, parece mais complexo do que é. Tem a ver com se alimentar direito, tem a ver com se movimentar, né? Que é até menos do que atividade física mesmo. Se você quiser caminhar todo dia, se você quiser colocar um movimento no seu dia a dia, sem ter necessariamente que ir para academia. Passos, né? Você lembra que você tinha um reloginho dos passos? Passos, contando passos. Não tinha? Tenho ainda. Eu lembro que teve uma época Quantos que você passos por desafia o dia? Spire 10 mil passos por dia. 10 mil passos. Então, as comunidades de mais saúde, mais longevas do mundo, não são comunidades onde as pessoas praticam atividade física em academia. São comunidades onde o movimento faz parte do dia a dia. Para ir para o trabalho eu tenho que subir uma montanha, a pé, eu tenho que andar de bicicleta. Existe movimento na prática, né? Então, como é que a gente coloca movimento no nosso dia a dia sem ter que ficar... A gente fica procurando na agenda, aí precisa achar um dia, mas eu não consigo fazer atividade física. Inclui o movimento na sua agenda, no dia a dia, né? E aí é louco, né? Que a gente fica pensando como a gente complica a vida, né? Né? Porque no final é simples. A nossa narrativa, né? A gente constrói uma narrativa. Eu não consigo, eu não tenho tempo. E, de novo, se eu quiser mudar tudo de uma vez, só vai ser difícil. Então, começa com pequenininho. Qual que é a primeira ação que você vai colocar? 1%. 1% por dia. Adoro isso. Isso foi uma coisa que eu aprendi na certificação que mudou minha vida. Né? Porque a gente fica fazendo grandes planos mirabolantes. E, assim, é só 1%. Isso. É só 1% melhor. Isso. Todo dia. Se você passou os últimos 5 anos, ano que vem eu queria ler mais, né? E você continua querendo ler mais e não está lendo, uma página por dia, você está lendo 3 ou 4 livros por ano. Uma página por dia. Você perde muito mais tempo resmungando, planejando, né, estruturando. Que você não fez, que você não conseguiu, do que realmente entrando em ação, né? Isso. Efetivamente entrando em ação. Um pouco por dia. Então, alimentação, sono e... alimentação, sono, repouso e movimento, né? Movimento, a gente trouxe um pouco aqui. Ele tende a ser difícil para todo mundo, é muito menos se estourar na academia 3 horas um dia e muito mais incluir movimento no seu dia a dia, né? Trazer isso de um jeito leve, que seja gostoso e usar esses gatilhos, né? Gatilho, motivação e dificuldades da tarefa. Modular isso de forma que ele fique fácil para você. Um pouquinho por dia é muito melhor você com sua narrativa, caramba, eu consigo, do que continuar se repetindo, eu não sou bom bastante. Vamos vencer essa dificuldade com prática simples, com 1% por dia. Alimentação. Juro, eu não sei para onde olhar de tanta informação que a gente tem. Nós temos 2 ex-alunos do Rubin, que é o Alexandre e a Luciana, que fundaram o movimento Change, que é um movimento que conecta o físico inteiro, conecta o Spire inteiro, na verdade, mas trabalha com muita qualidade na dimensão também física e no aspecto da alimentação, mas conecta a alimentação com o emocional, conecta com vários outros pontos, mas basicamente a gente sabe o que a gente pode fazer, né? Quanto mais a gente fugir do processado, mais a gente chegar no alimento da terra, né? Mais vida a gente vai trazer para o nosso corpo, mais a gente tende a viver melhor. E tem uma estratégia muito importante aqui também, que é a seguinte. Eu tenho certeza que todo mundo que está ouvindo a gente, no último ano, talvez no último mês, talvez essa semana e talvez hoje, 5 minutos atrás, viveu um pouquinho de ansiedade, né? A gente está num mundo onde a ansiedade faz muito parte do nosso dia a dia. Quando a gente está passando por ansiedade ou em momentos difíceis da nossa vida, com emoções difíceis, a nossa capacidade de autorregulação cai muito. Então, vai ser muito difícil. Eu tenho um vilão na minha vida, chamado Nutella.
Depois que eles criaram a Nutella num pote grande, aquilo é um problema porque a colher de sopa cabe no pote grande. Nutella é um problema para mim. Acreditar que no dia que meu dia foi difícil, eu briguei com a Manu, meus filhos ficaram na minha cabeça o dia inteiro, eu trabalhei feito doido, eu tô exausto e preocupado com uma palestra que eu vou dar amanhã. Acreditar que quando eu sentar na sala, que tiver aquele silêncio, eu vou ver aquele pó de Nutella na minha frente. Lembra? É fácil pegar o pó de Nutella, o gatilho tá lá que eu tô vendo ele, e a minha motivação para comer Nutella tá aqui. Achar que eu vou conseguir me autorregular e não comer, não, eu vou ser forte. A gente fica fazendo isso com a gente coloca aquele objeto do desejo à nossa frente, tá fácil, tudo do gráfico que eu coloquei aqui, tá tudo fácil para eu ir lá, eu não vou conseguir me autorregular. Então eu tenho uma estratégia em casa. Antes de alguém chegar em casa, uma visita chegar em casa, eu faço uma vistoria na mala, na mochila, para ver se tem Nutella. Se não tiver Nutella, não entra. Então, Nutella eu não vejo, eu não compro Nutella e ninguém compra Nutella em casa há muito tempo. Então eu não tenho. Eu vou morrer de vontade da Nutella, aí eu vou olhar, puxa, não tem Nutella, o que tem que... Então a gente precisa aprender a simplificar a nossa vida. Exatamente. Né? Vai no supermercado e não compra. Se você sabe que toda noite você está comendo pipoca com manteiga, toda noite, isso não está te fazendo bem, tira. Substitui. Né? Então a gente precisa aprender com a alimentação a simplificar o nosso processo. Para de jogar todo o peso na motivação, na autorregulação, porque não é fácil. Né? E colocar o peso na motivação é um problema, porque ela se esgota, é um recurso que a gente usa, ele acaba. E aí eu coloco todo o peso na motivação e construo a narrativa. Eu não consigo mesmo. Eu nasci para não ter saúde. A narrativa da desistência, né? Da desistência. Do fracasso. Então, isso é muito importante. E é muito enfraquecedor. Muito enfraquecedor. Eu na verdade, eu reforço uma narrativa, um hábito de pensamento, e isso me leva a continuar fazendo as mesmas coisas, tendo as mesmas escolhas. Um ciclo vicioso. Um ciclo vicioso. O Movimento Change faz isso lindamente. Encontre um parceiro. Né? Quando eu vou começar um projeto novo ligado à alimentação, a movimento, alguma coisa em casa, que a Manu tá comigo, a gente vai muito mais longe. Quando eu não tenho a parceria dentro de casa ou com alguém que eu conheço, o Eneldo, por exemplo, que me ajudou a fundar o Rubim, foi meu sócio aqui no Rubim, movimento a gente compartilha todo dia o que eu fiz e o que ele fez. Então, todo dia ele me pergunta, e aí, você não fez nada hoje? Não, eu quero saber. Aí eu mando a foto dos passos que eu dei ou de alguma coisa para ele saber. Então, a gente cria um ambiente de comunidade onde um está ajudando o outro. E repouso, Ju. Repouso eu acho que é o grande vilão. Na verdade, repouso não é o vilão. A falta de repouso é o grande vilão que está levando a gente para essa crise maluca de ansiedade, de saúde mental. Um dos grandes vilões. Porque a gente acha que o bonzão, está bem, é produzir o tempo inteiro, é não parar um minuto. Tanto que eu pergunto para todo mundo que está aqui, quando foi a última vez que você escolheu a música que você mais ama, colocou para ouvir e ouviu inteira até o fim, não naquele momento que você está indo para algum lugar, para parar e para ouvir aquela música, e curtir a música, né? E curtir o nascer do sol. Quando foi a última vez que você, talvez em São Paulo você não consiga, mas em outros lugares, você saiu à noite para ver as estrelas, né? Jogou um baralho na mesa com alguém que você gosta, ao invés de estar fazendo... Quando foi que você fez alguma coisa com calma, em paz, né? As pessoas elas sentem dificuldade em parar hoje, né? E o repouso é fundamental. Sem repouso, né, não tem como lidar com essa crise crônica de ansiedade que as pessoas estão vivendo. E de cansaço, né? E de sobrecarga. Uma sobrecarga mental violenta. E física também, né? E física. E aí, Henrique, vamos falar um pouquinho, já caminhando aqui para o fim desse episódio, vamos conectar um pouquinho esses estudos e esses 3 pilares, né? A pesquisa do Zona Azul, inclusive fazendo um parêntese aqui, no nosso livro, Rubim Living, na primeira edição, a gente tem a Sônia Ramos, nossa aluna aqui na certificação, que escreveu um capítulo exatamente onde ela correlaciona esse estudo, né, essa pesquisa das zonas azuis com a felicidade. Na verdade, ela apresenta esses 2 modelos das zonas azuis e correlaciona também com o nosso modelo de felicidade aplicada, que é esse que a gente está apresentando aqui para você, o Spire. O Zonas Azuis é um projeto extraordinário, né? Que também ele começou muito próximo do início da psicologia positiva mesmo. E o Dan Buettner conseguiu um financiamento da National Geographic e foi pesquisar as comunidades mais longevas do mundo. São 4 comunidades, uma vira na Sicília, uma cidadezinha em Okinawa,
uma cidadezinha perto de Carmel, na Califórnia, e uma cidade na Costa Rica. E foi tentar isolar, com um olhar científico, por que aquelas comunidades são tão longevas, o que eles fazem, né? E são 7, não sei se são 7 ou 9, acho que são 7 fatores que ele identificou nas zonas azuis. E desses fatores, o físico está muito presente, o relacional presente e o espiritual também, quando a gente pensa em sentido e propósito. Mas são pessoas que têm o senso de propósito muito claro, né? Que tem uma conexão social forte, maravilhosa, senso de comunidade, familiar. Isso, estamos falando de uma cidadezinha, uma vila na Sicília, na Itália. Então, não é aquela comunidade, aquele relacionamento leve, tranquilo. Não, tem briga, tem estresse, mas tem aquela sensação de que eu posso contar com o outro, que quando eu tenho um problema, o outro está aqui para me ajudar. Aquelas famílias que se reúnem em final de semana, aquelas famílias gigantes e fazem aquele jantar, aquele almoço, né? E tem um aspecto físico. As pessoas que vivem bem, que são mais longevas, elas têm movimento ao longo do dia. Elas incluem, então a pessoa faz o seu jardim, ela acorda de manhã, ela vai na padaria buscar o pão e volta, ela tem movimento, faz parte do dia a dia. O alimento, geralmente, é alimento da terra, né? Então, aqueles alimentos que a gente escuta muito falar do Mediterrâneo, né? Então, é o peixe que acabou de ser pescado, a fruta que foi colhida na hora, é o azeite de oliva. Então, é o macarrão sem ser processado, feito em casa, a massa feita com farinha boa, né? O mal do glúten que a gente vive, ele é muito mais decorrente. A não ser que você tenha um problema com glúten mesmo, mas o crescimento da intolerância ao glúten tem muito mais a ver com o processo da farinha comprada industrializada do que... A farinha boa não tem esse problema tão grande, né? Tanto que tem muita gente que não consegue comer um pão aqui no Brasil, vai para a Itália, vai para a França, come um pão num lugar... E o pão não faz mal, né? Então, o alimento... E a terceiro componente é o repouso, né? A gente consegue... Eu sou uma pessoa muito introspectiva. Sou caseiro, sou introspectivo, eu não sou uma pessoa extrovertida. Então, eu gosto de ficar no meu canto, eu gosto de refletir, eu gosto de estudar, eu gosto de estar com as pessoas próximas ali da minha família, dos meus amigos mais próximos. Mas eu consigo, por exemplo, ontem, no lançamento do livro do Robin Living aqui no Rio, eu consigo estar com um monte de gente e me relacionar com todo mundo. Todo mundo consegue sair da sua zona confortável. Só que isso exaure sua energia. Isso gasta muita energia. Então, se eu estiver o tempo inteiro exaurindo a minha energia com excesso de atividade, de conexão, e não me der o direito de tempos de repouso, eu vou colapsar, né? O estresse é bom. Né? O estresse muscular, você ir na academia com o seu personal e estressar o seu músculo, isso é ruim, não, isso é bom. Agora, se você estressar o seu músculo o tempo inteiro, todo dia, sem parar, você vai ter lesão. Então, esse estresse mental também, do dia a dia da nossa rotina, ele não é ruim, é importante. Quando eu vou dar uma palestra grande, por exemplo, antes da palestra eu sinto estresse. E eu não julgo isso, eu acho isso ótimo. Eu estou sendo convidado a me preparar mais, a falar... a contar mais uma vez para a Manu como é que vai ser a palestra, para me dar mais feedback. Eu me preparo. Faz parte da vida. Faz parte da vida. Eu não vou conseguir viver sem ele. É uma reação normal. E é o meu corpo me protegendo. Henrique, se prepara, porque essa palestra é importante para você. Eu vou dar a palestra, eu sinto estresse antes de subir no palco, eu dou a palestra. Só que no final eu estou exausto. Então, eu sempre escolho uma zona de repouso. O que eu vou fazer depois? Talvez eu consiga tirar o dia inteiro, talvez eu consiga ouvir uma música inteira, né? Então, a gente precisa encontrar esses momentos. Qual é o momento que eu tenho para recarregar minha energia, né? Para recarregar minha bateria? E planejar esses momentos, planejar, né? Se colocar na agenda esses momentos. Pelas demandas, né, da vida moderna. Isso. E aqui vem a nossa narrativa, né? Ah, mas ele não sabe o trabalho que eu tenho. Todo mundo tem um trabalho bem difícil hoje em dia. Muita gente tem corrido bastante. Se você não consegue ter 2 horas de descanso, 5 minutos. Termina uma reunião, em vez de começar outra, dá para você dar uma voltinha no quarteirão e sentar num banco, numa praça, se estiver na frente do seu trabalho e sabe, coisas pequenas. Menos é muito mais quando se trata disso. E aí, por fim, bom e velho sono. A gente está se privando do sono de uma maneira absurda. E o sono é fundamental para formar memória, para o nosso bem-estar. O nosso intestino, que é o nosso segundo cérebro que produz toda a serotonina, ele trabalha à noite. Eu preciso ter o intestino funcionando, eu preciso dormir, eu preciso descansar, preciso de repouso. E algumas formas de fazer isso, né? Como é que é a sua alimentação antes de dormir? Como é que é a sua higiene do sono? Você continua com o celular no quarto? Se continua, compra um reloginho de pilha para ser o seu despertador. Deixa lá fora, se conecta no quarto para aproveitar, para, sabe, criar um ritual para o sono. Isso é fundamental, existem várias formas de fazer isso. E não ter um bom sono
é É porque a gente quer ficar lá no celular ou na televisão, né? Um tempão. E quando a gente decide que a gente agora desligou, a gente acha que o nosso cérebro Tá vai pronto pra desligar fazer isso. imediatamente. Não vai. Logo né? depois de responder uma mensagem, alguém te deu uma bronca, você responde a mensagem, você tá pensando qual mensagem que vai voltar depois, aí você quer dormir, né? Então a gente precisa começar a praticar rituais, né? Encontrar. E de novo, qual que é a fórmula? Eu tô sempre praticando. O que eu posso fazer? Ontem eu não dormi tão bem. O que eu fiz? Ontem eu comi tal coisa. Poxa, ontem eu vi 3 episódios de série. Pô, eu posso assistir uma só e ler um pouquinho antes de dormir. Ler me ajuda. Quando eu leio no iPad, eu tenho mais dificuldade de descansar depois. Quando eu leio num papel ou num Kindle, eu tenho... Como é que você começa a trazer isso? Qual é o chá que você gosta de tomar? Você não gosta de tomar chá? O que você... Uma caminhadinha, o que você faz, né, para te fazer bem? Então a gente precisa transformar nossa vida num grande laboratório e começar a se ver vivendo, né? Se observar e aprender com isso. E entender que isso é importante, né? Entender que isso é algo que precisa ser olhado, precisa ser visto se a gente quer ter a moeda final. Isso. E se a gente... De novo, né? Eu quero viver uma vida saudável, eu tenho que praticar hábitos saudáveis. Eu quero viver uma vida leve. O que eu vou fazer hoje para trazer leveza para o meu dia, para trazer um pouco mais de repouso, de descanso? Para simplificar. Simplificar. A vida que já é tão complicada, né? Isso. Então, desafio para você nesse episódio em relação ao seu físico, qual que é o aspecto do seu autocuidado com o corpo que você gostaria de melhorar um pouquinho? Qual é o hábito que você gostaria de deixar de lado ou começar? E como é que você modula, então, o gatilho? Se você não consegue mexer tanto na motivação ainda, como é que você consegue simplificar a atividade para começar? E começar a vencer o seu ciclo autossabotador de achar que você não consegue e não é bom bastante. É isso, então vamos terminar com uma frase, né? Seja simples nas coisas que você decide fazer. Escolha ações práticas, fáceis, que não exijam de você tanto esforço, tanta motivação e tanta autorregulação, pelo menos na hora de começar. E assim a gente termina o episódio de hoje, né? Isso aí, 1% por dia faz toda a diferença. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo episódio. Felicidade se aprende, onde a gente vai falar do segundo Conexão princípio. corpo e mente. Segundo princípio da dimensão física, a gente espera você.